Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da CPAD. Nesse trimestre, estamos estudando como tema "E o Verbo se fez carne", olhando Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Então, vamos agora à lição de número 2, o novo nascimento. O novo nascimento é algo importante. Ninguém pode ver nem entrar no reino de Deus se não nascer de novo, disse Jesus a Nicodemos. João, capítulo 3, verso 3, é o nosso texto áureo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A verdade prática é que o novo nascimento é o modo bíblico de uma transformação radical da natureza do pecador. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao 9, e depois leremos o verso 16. Lemos assim: E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde ele quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus por essa leitura. Vamos à introdução da nossa lição. Nessa lição, estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. A regeneração é o nascer de novo. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade desse novo nascimento, percebendo que a regeneração é uma ação única de Deus por meio do Espírito. Adicionalmente, também destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador, que precisa nascer de novo, que está morto em seus pecados e delitos, e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. A palavra-chave aqui chama-se regeneração, nascer de novo. Jesus e Nicodemos. Comecemos com quem era Nicodemos. O contexto de João 3 revela que Jesus já era uma figura conhecida em Jerusalém. Devido ao mestre, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Os milagres, os sinais, devido ao milagre que Jesus realizou, transformando água em vinho nas bodas de Canaã, e como sua fama se espalhou entre o povo, especialmente entre os líderes
religiosos do Templo de Jerusalém. João, capítulo 2, verso 2 a 25, foi nesse cenário, quando Jesus purifica o templo, que Jesus despertou interesse de um mestre israelita chamado Nicodemos. João 3:1. Nicodemos, um sábio judeu de grande prestígio, tanto entre o povo como entre os seus colegas fariseus, assim Nicodemos procura Jesus durante a noite para questioná-lo sobre os seus ensinamentos. Comecemos com o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. O verso 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando de Rabi, que é mestre, João 3:2, e Nicodemos era outro mestre. Jesus disse: tu és mestre em Israel. Então nós temos aqui dois rabinos conversando, um, o Rabi Nicodemos, e outro, o grande Rabi Jesus. Nesse contexto, nota-se que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim um genuíno interesse em compreender o ensino novo de Jesus. Quando ele diz: bem sabendo que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Olha que reconhecimento acerca dos sinais e de como Deus era com Jesus. Esse interesse de Nicodemos e esse reconhecimento em relação aos milagres realizados por Jesus demonstra que Nosso Senhor era mais do que um simples mestre. Acima de tudo, era um enviado de Deus. E o diálogo? Aí, a partir do verso 3, João 3:3, a afirmação de Jesus sobre o conceito do nascer de novo, o nascer da água e do Espírito. Na primeira vez, no verso 3, Jesus diz que quem não nascer de novo, ou da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus, o que deixou Nicodemos perplexo. As palavras água e Espírito aparecem frequente ao longo do Evangelho de João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa dimensão no reino celestial, no reino de Deus. Dessa forma, a referência à água e ao Espírito recorda bem a mensagem também de João Batista sobre o arrependimento dos pecados e uma nova forma de viver, sendo batizado. Sinopse tópico 1. A conversa entre Jesus e Nicodemos demonstra a procura genuína pela verdade de um líder judaico em busca de respostas. E água e espírito está associado de diversas formas ao nascimento. Quando nós estamos no ventre da nossa mãe, estamos sem água, não é? Mas nascemos da carne. Mas aqui Jesus está falando água e espírito no sentido, a água é o batismo e o espírito é a presença do Espírito que nos dá vida. Há também uma outra tradução do original grego que fala de nascer de cima. Quem não nascer de cima não pode ver nem entrar no reino de Deus. Falemos agora do novo nascimento, a obra da regeneração. O novo nascimento, a palavra regeneração, vai ter origem no seu termo grego, palignésia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. A expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça, quando o pecador, que possui uma natureza carnal, corrompida e caída em pecado, passa agora a ter, com a regeneração, uma nova natureza,
uma natureza agora purificada e espiritualmente restaurada. Tiago 1, 18 e 21. Jesus abordou esse tema quando falou com Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Falemos da regeneração como obra exclusiva de Deus. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda da sua vida interior. Esse processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a sua necessidade de um Salvador. Nesse contexto, Deus efetua essa obra chamada obra regeneradora, através do Espírito Santo, que vai nos conceder uma nova vida ao pecador. Por essa razão, a regeneração é uma ação puramente divina, não depende do homem. Na epístola de Tiago, encontramos a seguinte afirmação: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Falemos ainda da necessidade de regeneração do pecador. A Bíblia ensina que o ser humano é pecador, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E uma de suas cartas, o apóstolo Paulo declara essa pecaminosidade do ser humano em razão da queda de nossos primeiros pais. Todos pecaram em Adão, Romanos 5,12. E assim surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração. Se todos pecaram, todos precisam nascer de novo, todos precisam ser perdoados. E essa magnífica obra foi confirmada pelo Senhor Jesus durante sua morte sacrificial. Filipenses, capítulo 2, verso 8. Na cruz, ele conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, essa ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. A sinopse, tópico 2. O ser humano é, por natureza, um pecador. Por isso, a obra de regeneração é uma ação exclusiva de Deus. Vamos ao terceiro e último ponto da nossa lição: os meios da obra regeneradora. A operação do Espírito Santo, o conceito de nascer da água, refere-se de uma forma metafórica também à ação purificadora do Espírito Santo. A água nos purifica, a água nos limpa, a água faz de nós, seres renovados, embora muitos interpretem também a água no Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão. A regeneração que se produz não é algo físico ou material, mas sim uma transformação espiritual, interior, que apenas o Espírito Santo pode realizar. E nesse sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. João 3, 5 e 8. De certa forma, o modo como se manifesta a regeneração na vida do salvo, ela possui um caráter misterioso. No entanto, é inegável que aqueles que vivenciam essa experiência recebem, mediante a ação do Espírito, uma nova vida em Cristo, a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3, verso 5. A palavra de Deus.
A palavra de Deus tem, sim, um poder regenerador na vida do pecador, conforme podemos ler na epístola do apóstolo Pedro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Semelhantemente, na epístola de Tiago, lemos que pela sua vontade, Deus nos gerou pela palavra da verdade, Tiago 1,18. Portanto, o Novo Testamento apresenta com clareza o caráter regenerador da palavra de Deus. Por isso, ela é tão poderosa, viva e eficaz, pois alcança o lugar mais profundo do pecador, que a mensagem humana alguma tem poder de alcançar, como Hebreus 4, verso 12. Ela é a semente de que o Espírito Santo se serve para gerar uma nova criatura. Além disso, nós não poderíamos deixar de falar nesse terceiro ponto da vontade soberana de Deus. A palavra de Deus nos ensina que é a intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4. O plano da salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na epístola de Pedro, 2 Pedro 3, 9. E essa é a razão que Jesus ainda não veio, porque Deus é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, antes que todos venham ao arrependimento. No entanto, segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm, sim, uma liberdade de fazer as suas escolhas, decidindo se buscam ou não o perdão divino e, por consequência, se buscam ou não a vida eterna. Logo, o ser humano não pode escapar da sua tomada de decisão. A ação que nós vemos nesse tópico 3 é que a ação do Espírito, a palavra de Deus e a vontade soberana divina são os instrumentos através dos quais Deus atua na regeneração do pecador. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quando a pessoa ouve a palavra e desperta a fé no seu coração, e ela passa a crer e se entregar a Cristo, é nesse momento que ocorre o grande milagre do nascer de novo. Vamos à conclusão. A obra da regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação da natureza divina. Gálatas, capítulo 4, verso 7. Esse recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como sua filiação divina, aos que creem no seu nome. Dessa forma, assim que o pecador se arrepende e aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele. E é o Espírito Santo que realiza a obra de regeneração, capacitando para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vitória total em Cristo Jesus. Para concluir essa lição, iremos agora fazer uma revisão do conteúdo através de 5 perguntas. Primeira pergunta que nós estudamos: quem era Nicodemos? E a resposta é um sábio judeu de grande prestígio, tanto entre o povo quanto entre seus colegas fariseus. Segunda pergunta: que afirmação de Jesus deixou Nicodemos perplexo? Bom, a resposta é: a afirmação de Jesus que deixou Nicodemos perplexo foi o conceito do nascer de novo, nascer da água e do Espírito, para poder ver e entrar no reino de Deus. Nicodemos ficou perplexo com isso. Vamos à terceira pergunta: o que se entende por regeneração? E a resposta é: a regeneração é um conceito que é utilizado na teologia
especialmente na soteriologia, que é a doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. Quarta pergunta: por que razão todos os seres humanos necessitam de regeneração? E a resposta é: devido à nossa natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Quinta pergunta: qual o significado da expressão nascer da água? E a resposta é: o conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito. Com isso, meus amados, nós concluímos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Semana que vem, iremos estudar a lição 3, a verdadeira adoração. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai lhe aparecer um menu, clique no playlist e ali no playlist você encontra 259 pastas com mais de 7.700 vídeos. Você também vai encontrar o comentário aqui das lições, não só da CPAD, mas da Betel, da CADB, também da Central Gospel e também da Conimadep. Entre no nosso canal, estude a palavra de Deus, aprenda, cresça e ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Pai, é isso que nós estamos aqui fazendo, no nome de Jesus.